Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e nós estamos aqui para iniciar o estudo de mais uma disciplina, de mais uma matéria do CETADEM, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós vamos estudar no curso básico em teologia agora uma nova matéria chamada de livros históricos. Já estudamos no início do ano a respeito de bibliologia, depois estudamos Pentateuco e agora nós vamos estudar livros históricos. Cada semana são 2 lições em estudo, nosso livro didático, nosso livro texto tem 10 lições, então nós estudamos 2 lições por aula, e após a aula nós faremos uma prova objetiva a respeito do conteúdo das 2 lições que acabamos de estudar. Então, hoje nós vamos estudar as 2 primeiras lições do nosso livro, a lição de número 1, a conquista de Canaã, e a lição de número 2, o período dos juízes. Queremos aqui salientar para os irmãos que esses livros históricos representam um grande volume da Bíblia. Então, nós não temos condição de estudarmos detalhadamente todos esses livros. Então, nós vamos estudar panoramicamente cada um desses livros. Então, essa sequência de livros históricos é uma sequência de 12 livros que vai de Josué até Esther. São 12 livros, e aqui nesse slide eles estão divididos de acordo com o período de história de Israel ao qual esses livros se referem. Então, no primeiro período da história de Israel, foi o período da teocracia. Essa palavra teocracia significa governo de Deus, porque teo significa Deus e cracia, governo. Então, nessa época, Israel era governado diretamente por Jeová. Então, era uma teocracia, compreende aí os livros de Josué, Juízes e Ruth. Depois deste período da teocracia, Israel entrou no período da monarquia. A monarquia é o sistema de governo em que o líder máximo da nação ou do povo é um rei ou imperador. Então, nessa época, Israel era governado por seus reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. E nesse período dos reis, no período da monarquia, os acontecimentos históricos lá de Israel estão registrados nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. E aqui eu aproveito a ocasião para explicar que a designação correta para a gente falar é 1 Samuel, 2 Samuel, e não 1 Samuel ou 2 Samuel. Quando a gente se refere às cartas ou epístolas, aí a gente diz primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, porém, no caso de livros, nós utilizamos no masculino, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, essa é a designação. E o terceiro período da história de Israel é o período do cativeiro. Nesse período do cativeiro, Israel era governado por povos estrangeiros. Israel estava sob cativeiro, e nós vamos falar aqui sobre o cativeiro babilônico, por exemplo. Né? Então, são os livros de Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Então, vamos avançando aqui no nosso estudo, na introdução ao livro de Josué, que é o primeiro livro histórico aqui da Bíblia. Esse livro, ele narra a história do povo de Israel, que compreende um período de aproximadamente 30 anos. É muito importante, irmãos, a gente entender cada livro histórico da Bíblia, qual é o período de tempo, né, de anos ou de dias, etc., que se refere àquele livro. Então, nós vemos, por exemplo, que o livro de Êxodo, o livro de Êxodo e o de Levítico, ele se refere a um período de mais ou menos 1 ano e meio da história de Israel. Depois nós temos o livro de Números, que é aproximadamente 38 anos e meio da história de Israel. Então, daqueles 40 anos de Israel no deserto, 1 ano e meio está registrado em Êxodo e Levítico, e
38 anos e meio lá no livro de Números. Depois, o livro de Deuteronômio narra a história do povo de Israel durante um período de 40 dias, quando o povo estava acampado ali às margens do rio Jordão. E no caso do livro de Josué, que é o livro na sequência, depois de Deuteronômio, narra a história de Israel por um período de aproximadamente 30 anos. Desses 30 anos do livro de Josué, nós temos aí 7 anos, nos 7 primeiros anos, que chama aqui o autor do livro-texto de campanhas iniciais, e depois mais 23 anos de combates das tribos isoladamente. Por quê? Porque quando eles entraram na Terra Prometida, todo mundo, as 12 tribos, elas combatiam todas juntas contra os inimigos, contra as nações inimigas. Depois desse período, desses 7 primeiros anos, lá na terra de Canaã, a terra já estava dividida, então cada tribo teria que defender o seu território isoladamente. Os personagens principais do livro de Josué são israelitas da segunda geração, aguardando às margens do rio Jordão o momento da sua entrada inicial na terra prometida, que é a terra de Canaã. É bom a gente entender que o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, porém, infelizmente, devido à incredulidade e à rebeldia do povo, aquela geração de 20 anos para cima não entrou na Terra Prometida. Aquela geração adulta de 20 anos para cima, por causa da incredulidade e a rebeldia deles, Deus permitiu que eles fossem mortos ali no deserto. Então, a geração que vai entrar na Terra Prometida é a geração nova, a geração jovem das pessoas que tinham menos de 20 anos quando saiu do Egito, e agora sob a liderança de Josué. Lembre-se que Moisés não entrou na Terra Prometida, e Josué foi quem assumiu o comando da liderança do povo, e Josué, ele liderou o povo na entrada da Terra Prometida. Nós vamos ver aqui um mapa para a gente ter uma ideia. Esse aqui é o mapa de Canaã, na época do Velho Testamento. É uma faixa de terra estreita, não é muito grande, né? Veja aqui a escala que nós temos aqui, 60 quilômetros aqui, ó, essa largura compreende 60 quilômetros. Então, nós temos aqui ao norte a Galiléia, ao centro Samaria e ao sul a Judéia. Temos aqui o Mar da Galiléia ao norte, que na verdade não é um mar, é um grande lago de água doce, e nós temos aqui o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce aqui no norte, aqui em cima, nas proximidades de Dan, e ele desce aqui, passa pelo Mar da Galiléia e vai descendo até desaguar no Mar Morto. O Mar Morto, ele na verdade, também um grande lago de água salgada. O Mar Morto é a maior depressão da Terra, é o lugar mais baixo do mundo, do planeta Terra. O lugar mais baixo é o Mar Morto. Ele está a centenas de metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui à esquerda o Grande Mar, o Mar Mediterrâneo, e aqui nós temos o Mar Morto. Então, essa era a terra de Canaã no período do Velho Testamento. É importante a gente entender que, na maioria das vezes, quando se refere à terra prometida, à terra de Canaã, normalmente se refere a essa faixa de terra que ficava a oeste do Rio Jordão, que ficava aqui a oeste do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, Então, essa era a terra de Canaã na época. A terra de Canaã, essa palavra Canaã significa baixo, plano, e vem do nome do filho de Cã, ou Cão, né, que era um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e um dos filhos de Cã, ou Cão, era chamado de Canaã, conforme Gênesis 9 e 18. Essa expressão, né, a terra de Canaã, como está lá no Salmo 105, versículo 11, se refere às terras situadas à margem ocidental, ou seja, a oeste do Rio Jordão, conforme eu mostrei para vocês agora no mapa, e que era habitada pelos descendentes de Canaã. Os descendentes de Canaã, eles habitavam essa terra
a oeste do Rio Jordão, por isso que é chamada de Terra de Canaã, e o povo daí era chamado, de modo geral, de cananeus. Os romanos chamavam a terra de Canaã de Palestina. Esse nome Palestina quer dizer terra dos filisteus. Os habitantes de Canaã eram designados com esse nome genérico de cananeus, e era uma terra dividida em vários pequenos países, ou, como a gente costuma também dizer, cidades-estados, cada qual com o seu próprio rei. Temos hoje aqui, por exemplo, as cidades, cada qual com o seu prefeito, mas naquela época era comum as cidades serem governadas por reis. Então, existiam os reis naquelas cidades, então eram chamados de cidades-estados ou pequenos países. Os cananeus, que era o povo que habitava na terra de Canaã, era chamado por esse nome geral de cananeus, conforme a gente vê na Bíblia Sagrada, mas, na verdade, existiam vários povos, várias etnias que habitavam nesta terra. Pelo menos 7 etnias, a gente observa aqui em Deuteronômio 7:1, que lá habitavam os heteus, os girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Então, os cananeus eram um dos 7 povos que habitavam naquela terra. Os principais deuses dos cananeus. É importante a gente entender que os cananeus, eles eram pagãos, eles eram idólatras e não adoravam e nem conheciam a Jeová. E lá, vários deuses eram adorados lá na terra de Canaã. O principal deles, ou mais conhecido, ou mais adorado, era Baal. Essa palavra Baal significa dono, ou senhor. E a sua companheira, vamos dizer assim, ou esposa, era chamada de Azera, ou Azerá. Ele era considerado o principal deus da fertilidade. Na idolatria cananeia, eles achavam que Baal é quem dava o alimento, fazia a terra produzir frutos, fazia a terra produzir grãos, fazia com que os animais se reproduzissem. Então, era considerado o deus da fertilidade. Mandava chuva, fertilizava a terra e fazia com que houvesse produções agropecuárias satisfatórias. E também chama a atenção que havia várias formas de Baal lá naquela terra, daí a expressão Baalins no plural, porque assim como existe hoje, em cada cidade tem padroeiros, inclusive até a Igreja Católica, ela se utiliza dessa imagem de Maria, mãe de Jesus, e existe Maria, mãe de Jesus, só foi uma pessoa, só tem uma Maria, mãe de Jesus. No entanto, os católicos adoram a várias Marias, a várias, vamos dizer assim, Nossas Senhoras, né, que não é nossa, mas é deles. Então, cada cidade tem um padroeiro local, um deus local para ser adorado, para ser idolatrado. Então, isso já vem um costume da idolatria lá da terra de Canaã, onde tem os Baalins. Então, tinha Baal Zebub, Baal Zefon, Baal tal. Então, o sobrenome estava relacionado até ao lugar, à cidade onde ele era adorado. Então, Azerá era a deusa da fertilidade, a companheira, a esposa de Baal. A sua imagem, a imagem dela, a estátua dela também era chamada de poste ídolo. Astarote também era outra deusa adorada, significa esposa, esse nome Astarote, era a deusa da fertilidade e da guerra, e também tinha o deus Moloque, essa palavra Moloque, ou Moleque, né, que significa rei, era o deus supremo dos amonitas, desse povo aqui, descendente de Amon. Então, eles adoravam a Moloque. O seu culto incluía sacrifício de crianças. Esse deus Moloque, eles tinham uma estátua de metal que eles faziam e tinha um buraco na barriga dessa estátua, tinha um buraco onde eles colocavam fogo e os bebezinhos, as criancinhas, eram sacrificadas a Moloque. Então, era um deus especializado em receber culto ou adoração das crianças. Os principais pecados dos cananeus. Os cananeus, aquele povo era um povo bastante pecador, e era um povo que tinha já, vamos dizer assim, ultrapassado todos os limites de pecados e afrontas contra Deus, e por este motivo,
Deus estava expulsando eles daquela terra. Então, os principais pecados eram os pecados de idolatria, imoralidade sexual e violência. Então, esses três pecados eram os principais, além de outros, mas esses três chamavam mais atenção: idolatria, imoralidade sexual e violência. Bom, a chamada de Josué. Primeiro, nós vemos aqui no capítulo 1 de Josué, que Deus prometeu a ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E nessa chamada tem algumas condições propostas por Deus. Deus disse a ele, Josué 1:6, ser forte e corajoso, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Não pasmes nem te espantes. Uma coisa que chama atenção e nos faz refletir nessa chamada de Josué, é que Deus não deu instruções a Josué quanto à estratégia militar dos israelitas, mas sim deu diretrizes para uma vida espiritual bem-sucedida. Por quê? Porque Deus sabia que a vitória não era pelo braço, pela força, pela capacidade do povo, mas a vitória nas guerras era por causa de Deus. Deus é quem é o Senhor dos exércitos e ia dar vitória ao povo. Então, o povo não podia pecar nem viver em pecado, senão eles perderiam a batalha. Devemos travar nossas próprias batalhas espirituais e conquistar pela fé nossas próprias vitórias. Deus deu a eles a terra prometida, mas disse: agora vá conquistar. A terra é sua, eu já dei essa promessa, agora vá conquistar. Pegue a espada e vá batalhar pela bênção, pela sua vitória. Os preparativos para a vitória. Então, antes de Josué entrar na terra prometida, ele estava nas campinas de Moabe, Moisés partiu para a glória, e o povo estava acampado nas campinas de Moabe, na margem oriental do rio Jordão, de frente a Jericó. Então, o povo estava lá, Josué recebeu a liderança, o cajado ali, vamos dizer assim, e antes de Josué entrar na terra prometida, ele envia 2 espias à terra de Canaã para dar uma olhada. Lembre-se que na época de Moisés, há mais ou menos 38 anos e meio atrás desse episódio aqui, Moisés mandou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra, e quando veio o relatório, 10 daqueles 12 espias fizeram um relatório muito negativo e dizendo que ia morrer, que o povo era muito forte e que eles não iam ter vitória. Apenas Josué e Caleb foram os espias que creram. Então, dessa vez, Josué só mandou 2, porque às vezes comissão com gente demais atrapalha. Então, é melhor uma comissão menor, é mais fácil de resolver as questões. Então, 2 espias foram enviados à terra de Canaã, e eles chegaram lá, foram espiar a terra, e eles tiveram lá, na terra de Canaã, contato com uma prostituta ou meretriz chamada de Raabe, que tinha uma casa que morava em cima da muralha de Jericó. E essa prostituta Raabe fez alguns relatos interessantes para os espias, dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Deus colocou ali, naquele povo, no coração de Raabe, daquela prostituta, esse medo, esse pavor, e ela creu em Israel, ela creu, no Deus de Israel, ela creu em Jeová. Então, embora ela fosse uma prostituta, embora ela fosse, vamos dizer assim, afastada de Deus, tivesse uma vida
em falta de conformidade com a vontade de Deus, mas ela creu e foi salva, ela creu e foi salva. E foi combinado ali, os espias disseram, olha, coloque uma fita de escarlata vermelha na sua casa, que quando a gente invadir a terra, nós vamos destruir a cidade, mas vamos poupar você e a sua família e a sua casa. E assim aconteceu, e ela foi salva. A passagem pelo Rio Jordão, capítulos 3 e 4 de Josué, a primeira grande prova de fé dos israelitas foi a passagem do Rio Jordão na época de sua maior cheia. Então, isso aqui é importante. Não existia ponte na época, eles tinham que atravessar o rio, porém o rio não estava seco. O rio estava cheio. Foi na época da maior cheia, e aqui lembra aquele episódio que Moisés conduziu o povo para atravessar o Mar Vermelho, saindo do Egito. Então, essa nova geração vai enfrentar agora um desafio semelhante. Desta vez, não atravessar o Mar Vermelho, mas atravessar o Rio Jordão cheio, água de barreira a barreira. E Josué organizou o povo e disse, santificai-vos, né, porque Deus vai fazer maravilha entre vocês. Mandou que os sacerdotes carregassem a Arca da Aliança, fossem na frente, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, e sempre Josué, de forma bastante espiritual, bastante ligada com Deus, sabia que a vitória era através de milagre de Deus, e não através das suas estratégias militares. Então, ele colocou Deus na frente, ele colocou Deus em primeiro lugar. Embora os desafios fossem materiais, atravessar o rio e conquistar a terra, mas a vitória não vinha da capacidade deles, mas vinha da vitória de Deus. Então, o fato da Arca da Aliança ir na frente do povo significava que Deus guia seu povo e não o empurra. Deus vai na frente, ele vai adiante, mostrando-nos o caminho a seguir. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles, no outro lado da margem do Rio Jordão, eles montaram um acampamento na cidade de Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento dos israelitas em Canaã, e ali foi um lugar de consagração, de dedicação de todo o povo. Ali, depois que eles atravessaram o Rio Jordão e chegaram, botaram o pé na terra prometida, agora tinha que organizar o povo, organizar o culto, organizar muita coisa para poder continuar avançando e conquistando as demais cidades. Então, ali em Gilgal aconteceram 3 fatos importantes. Primeiro, todos os homens que nasceram no deserto foram circuncidados. Por quê? Porque aqueles homens jovens que tinham nascido durante a caminhada no deserto não tinham sido circuncidados, mas agora tinham que ser circuncidados porque esta era a determinação de Deus. Então, tinha que resolver esse problema, esse conserto com Deus, renovar o conserto e a aliança com Deus. Outra coisa, eles celebraram a Páscoa pela primeira vez em Canaã. Observe que aquele período conturbado que narra lá o livro de Números, aquele período de muita dificuldade, rebeldia e pecados ali durante a travessia do deserto, o povo negligenciou a circuncisão, que era obrigatório para os homens, o povo também negligenciou a celebração da Páscoa. Então, aqui eles celebraram a Páscoa pela primeira vez em Canaã. Em Gilgal, Deus fez cessar o fornecimento miraculoso do maná do céu. De agora em diante, o povo teria que provar e viver do fruto da terra. Então, Deus mandava todo dia o maná do céu para que o povo se alimentasse quando ele vinha no deserto. Agora, uma vez que já tomou posse, botou o pé na terra prometida, agora o povo tinha que batalhar para conseguir o pão de cada dia com o esforço e o trabalho das suas próprias mãos. Então, isso é uma lição muito importante para nós, porque a gente não pode viver a vida toda esperando por milagres de Deus. Deus, ele faz milagres, intervenções sobrenaturais de acordo com a vontade dele. E muitas vezes, quando não há outra solução para nós. Mas o caminho natural é a gente trabalhar com as próprias mãos para obter o pão de cada dia. Bom, depois dali do acampamento em Gilgal, agora era a vez de conquistar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era a cidade mais antiga ali da época,
era a cidade mais fortificada, a maior cidade era a cidade de Jericó, e ali era a prova de fogo. Se o povo perdesse a batalha em Jericó, estava tudo acabado. Mas se o povo ganhasse aquela guerra em Jericó, aí isso ia imprimir medo na vida de todos os cananeus, e o povo ia sair com a autoestima lá em cima, e seria mais fácil guerrear contra as demais cidades. Então, Jericó era uma cidade fortaleza, considerada invencível aos olhos humanos. Seus muros mediam aproximadamente 9 metros de altura e 6 metros de largura. É como se fosse uma grande parede de barragem. Então, era difícil, naquela época era comum as cidades serem muradas, serem arrodeadas de muro, que era para proteção e defesa contra ataques inimigos. A forma como Deus deu vitória sobre Jericó prova que a vitória dos israelitas seria pela fé e não por causa da capacidade deles. Então, todo mundo já sabe essa história ali da conquista de Jericó. O povo deu várias voltas ali em torno daquela cidade, 6 mais 7 voltas, 13 voltas, e no final tocaram as buzinas, gritaram, e as muralhas de Jericó foram implodidas, elas caíram. A cidade de Jericó foi totalmente destruída, mas a graça salvadora de Deus poupou a vida da prostituta Raabe e a vida de todos que habitavam com ela. Então, isso aqui a gente até já falou há pouco tempo, foi muito importante isso, porque mesmo Raabe, a priori, sendo uma pessoa condenada, ou com uma vida afastada de Deus, e poderia ter o mesmo destino de morte como os seus compatriotas, mas Raabe creu em Jeová e foi salva. Então, a graça salvadora de Deus, ela é manifestada mesmo diante do juízo. Então, quem quer se humilhar diante de Deus, quem busca a misericórdia de Deus, acha. Depois que o povo venceu Jericó, a autoestima deles ficou lá em cima, só que eles tiveram um excesso de autoestima. Eles confiavam muito no seu braço, e ficaram, já que a gente derrotou Jericó, que é a maior cidade, as outras vai ser café pequeno. Então, a cidade de Ai era uma cidade muito pequena. Mas Deus disse a eles, olha, vocês vão guerrear contra a cidade de Ai, só que tem um detalhe. Quando Deus mandou o povo guerrear contra Jericó, Deus disse ao povo, ninguém pegue despojo algum lá da cidade de Jericó. Deus mandou Josué amaldiçoar aquela cidade de Jericó, foi uma cidade amaldiçoada, e Deus disse que não era para ninguém pegar nada, nenhum despojo ali daquela cidade. Infelizmente, Acã, com o olho grande, quando viu lá alguns despojos valorosos, então a ganância dele falou mais alto. A ganância, o desejo de ter, de possuir, falou mais alto do que a ordem de Deus, porque a ordem de Deus era para que ninguém levasse nada, nenhum despojo de Jericó, que era tudo consagrado à destruição. Então Acã pecou porque desobedeceu a Deus e levou dos despojos de Jericó para sua casa de forma escondida, e sendo acobertado com outras pessoas da sua família, com outras pessoas. Então, foi um pecado de Acã, mas de outros que souberam e que ajudaram a ele esconder o pecado. Quando o povo foi guerrear contra a cidade de Ai, aí o povo foi derrotado. O pecado de Acã levou à derrota de Israel em Ai, numa clara demonstração de que Deus não aceita o pecado no meio do seu povo, e que o pecado leva o povo de Deus ao fracasso. Após o juízo sobre Acã e sua família, Israel guerreou contra Ai e esta foi destruída. Então, aqui mostra que a vitória do povo depende da aprovação de Deus. Se o povo andar nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, o povo será abençoado. Porém, se o povo pecar, se o povo se afastar de Deus, não obedecer a Deus, o povo é destruído. Então, Deus julgou, executou juízo contra Acã e sua família, juízo de morte, e ali o povo confessou o seu pecado, e Israel foi novamente guerrear contra Ai, e desta vez Israel foi vitorioso. Depois dessa guerra contra Ai, os israelitas pararam no meio da sua conquista para a construção de altares de renovação espiritual. Tem que consertar o altar,
tem que estar com a vida espiritual em dia para obter vitória de Deus. Então, nessa ocasião, o povo foi dividido em 2 grupos para o estudo do livro de Deuteronômio. Está lá registrado nos capítulos 28 e 29 de Deuteronômio. Então, lá em cima do Monte Gerizim, um grupo proferiu as bênçãos em decorrência da obediência. E sobre o Monte Ebal, que ficava de frente ao Monte Gerizim, o outro grupo proferiu as maldições provenientes da desobediência. Inclusive, o Monte Gerizim era mais verde, tinha mais vida, e o Monte Ebal não era verde, assim, não tinha muita vida. Então, o Monte Gerizim foi o monte onde eles proferiram as bênçãos em decorrência da obediência, e o Monte Ebal, as maldições provenientes da desobediência. Josué, capítulo 9. Então, agora vamos para o texto que fala que a fé repele os ataques inimigos. Bom, como Josué estava conquistando a terra, como Israel já tinha vencido várias cidades e vários povos, os habitantes de Gibeão, existia uma cidade lá em Canaã chamada Gibeão, né? E os gibeonitas, que são os habitantes de Gibeão, eles tramaram um estratagema. O que é um estratagema? Os gibeonitas, né, eles se disfarçaram de pessoas que eram de longe, de uma cidade fora da terra de Canaã, que vinha de longe com pão mofado, com alimento velho, roupas sujas e rasgadas, e pediu para Josué fazer aliança com eles, né, para que não destruísse, fizesse uma aliança militar. Infelizmente, Josué, embora fosse um líder, um homem de Deus, mas nenhum homem de Deus é infalível. Todos os homens de Deus, Moisés, Josué, eu e você, quem quer que seja, somos falhos, não enxergamos todos os aspectos e todas as perspectivas da realidade. Então, somos sujeitos a falhas. Então, Josué falhou e fez ali uma aliança. Deus tinha dito, você não faça aliança com ninguém lá naquela terra. Mas, infelizmente, Josué fez aliança com os gibeonitas, foi enganado. Satanás colocou em prática o ditado popular que diz: se você não conseguir vencer seu inimigo, se alie a ele. Foi o que os gibeonitas fizeram. A aliança dos israelitas com os gibeonitas foi um ato de desobediência do povo de Deus, o qual proibia alianças do seu povo com os cananeus. A derrota dos reis do centro e do sul. O sul, lá da terra de Canaã, onde ficava a Judéia, o centro, onde ficava Samaria. Então, Gibeão é sitiada por 5 reis, o que obrigou Josué a socorrer Gibeão. Então, Gibeão era a cidade dos gibeonitas. 5 reis ali das proximidades de Gibeão tomaram conhecimento que os gibeonitas fizeram aliança com Josué, fizeram aliança com Israel. Esses reis não gostaram disso e eles se juntaram para atacar os gibeonitas. E nisso, os gibeonitas pedem socorro a Josué, pedem socorro a Israel, porque eles tinham uma aliança militar que obrigava a defesa mútua entre Israel e Gibeão. Então, ali, Josué teve que se meter numa confusão dos outros, Josué teve que se meter numa briga dos outros, porque tinha feito uma aliança, estava preso por uma aliança que fizera com os gibeonitas, através daquele engano de Gibeão. Então, ali, eles foram para aquela batalha para socorrer os gibeonitas, e nesta batalha, Deus destruiu os inimigos por meio de pedras de granizo e fez o sol e a lua pararem no céu. Aqui é muito interessante. Foi muitos milagres. O próprio Deus fez descer do céu pedras de granizo, chuva de granizo, e a batalha estava se estendendo e já estava anoitecendo, e Josué viu que se continuasse aquela batalha por muito tempo, quando entrasse para a noite, Josué ia perder a batalha. Era muito importante que ficasse de dia, com a luz do dia.
E ali, Josué, num ato de fé, ele orou a Deus e ordenou, né? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E ali, a Bíblia diz que o sol parou, né? Na verdade, não é o sol que parou literalmente, mas foi a terra que deixou de girar naquele momento para que não anoitecesse e continuasse claro. É claro que Josué fala do ponto de vista dele, que é um observador da terra. O fato é que Deus fez o milagre. E isso mostra, irmãos, que mesmo Josué tendo feito aquele pacto com os gibeonitas, que era errado, que Deus não se agradava, nem por isso Deus abandonou Josué nesse momento. E Deus deu vitória, até mesmo porque a destruição daqueles 5 reis que atacaram os gibeonitas ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque esta era a ordem de Deus para Josué. Depois teve a vitória no norte, Josué capítulo 11, versículo 1 a capítulo 13, versículo 7. Atemorizados pelas vitórias de Israel no sul e no centro de Canaã, 31 reis da região norte formaram uma aliança para a defesa mútua. Então, as alianças militares eram muito comuns. 31 reis fizeram aliança para se juntar para guerrear contra Josué, contra Israel. Mas Deus, ele transforma maldição em bênção. Deus usou essa aliança para reunir todos os inimigos de Israel em um só lugar para destruí-los todos de uma vez. Então, aí, observe que, aparentemente, essa aliança, esse ajuntamento de 31 reis para guerrear contra Josué, aparentemente, pode alguém pensar, vai ser o fim de Israel. Mas, na verdade, Deus transforma isso numa maneira de pegar todos os inimigos de Deus e derrotá-los de uma vez só. Depois que Josué conquista também essa região norte, diz aqui no capítulo 13 do livro de Josué, né, que ainda há muitíssima terra a ser possuída. Então, Deus deu vitória a Josué e a seu povo em todas as batalhas. A terra de Canaã foi finalmente demarcada e dividida entre as tribos, mas cada tribo era obrigada a lutar pela posse do seu território. Então, vendo aqui a divisão das tribos, a terra de Canaã e a divisão das tribos, observe aqui a escala de 0 a 100 quilômetros. Então, aqui, na região oriental, na região leste do Rio Jordão, que não era considerado a terra de Canaã, mas as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles gostaram dessa terra. Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés gostaram dessa terra e eles pediram para ficar aqui, para que as terras deles se situassem nessa margem oriental e leste do Rio Jordão, embora o plano original de Deus não fosse esse. Aqui ficou a terra de Naftali, ao norte, aqui a terra de Asser, a terra de Zebulon, aqui bem pequenininha aqui, a terra da tribo de Isacar, aqui tem a outra meia tribo de Manassés, o Manassés ocidental, aqui é Manassés oriental, nós temos aqui Efraim, a tribo de Efraim, a tribo de Dan, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e a tribo de Simeão. Então, aqui foram os territórios que foi dividido ali para cada tribo. Porém, nessa divisão aí, cada tribo teria que tomar posse, tomar conta desse território e expulsar os inimigos. Apesar das vitórias que o povo já tinha conquistado, Deus disse a Josué, já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Não tinha acabado ainda, já tinha vencido muitos inimigos, mas ainda tinha muita terra para possuir. O texto 5, a herança ganha pela fé. Os últimos 12 capítulos do livro de Josué tratam da distribuição das terras conquistadas pelas 12 tribos de Israel. Deus disse, Josué capítulo 13, versículo 33, o Senhor Deus é a sua herança,
A tribo de Levi, né, que era chamada de levitas, não recebeu terras, mas os levitas foram colocados em 48 cidades distribuídas ao longo de todo o território de Canaã. Lembre-se que os levitas foram consagrados a Deus para o serviço do culto, do tabernáculo, da tenda da congregação. Então, eles não iam receber territórios, mas 48 cidades para morarem, habitarem ao longo de todo o território de Canaã. Eram também consideradas cidades de refúgio, onde também se refugiava lá as pessoas que cometiam crimes culposos e não dolosos. E diz Josué 18:3 para o povo: até quando sereis negligentes? Os israelitas aceitavam facilmente uma pequena parcela de terra, em vez de lutarem para ganhar a herança plena garantida por Deus a eles. Deus deu a eles o território, deu toda a terra, mas infelizmente os israelitas não expulsaram todos os moradores da terra, fizeram o serviço pela metade. Não estava ainda do jeito que Deus queria. E já próximo aí do final da vida de Josué, os dois últimos capítulos de Josué, capítulo 23, capítulo 24, constitui o grande sermão de despedida proferido por Josué aos israelitas, né, onde tem lá ele dizendo, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham quem vocês querem servir, se é aos deuses cananeus ou a Jeová. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, antes de terminar o estudo do livro de Josué, o estudo da lição 1, nós temos que refletir a respeito de algumas coisas, porque quando a gente estuda o livro de Josué, algumas pessoas ficam um pouco confusas e fazendo perguntas assim difíceis, porque ao ler o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, nós vemos que Deus ordenou aos israelitas uma espécie de guerra santa contra os cananeus. E isso tem levado muitos cristãos a questionar o seguinte: por que Deus ordenou a morte de milhares de cananeus? Que Deus sanguinolento é esse? Deus é um Deus que mata, decreta a morte de todo mundo? E outra coisa, porque Deus usou o seu povo santo, que é Israel, e Deus tinha dito aos israelitas, não matarás, por que Deus usa o seu povo santo como uma espécie de polícia depuradora para punir os cananeus? Então, a essas perguntas são apresentadas as seguintes respostas. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender que Deus é o autor da vida e ele pode tirar a vida de quem ele quiser. Então, nenhuma criatura pode tirar a vida de ninguém. Por isso que a Bíblia diz, não matarás, não cometerás homicídio. Porém, Deus, ele é o autor da vida, ele dá e tira a vida de quem ele quer. Então, isso é diferente. Todos nós vivemos sob a concessão de Deus. Em segundo lugar, essa guerra santa aí do povo de Israel contra os cananeus deve ser vista sob o plano divino da redenção da humanidade e não como um problema específico e local. Na verdade, Deus já tinha dado aquela terra a Abraão, e depois o povo de Deus, os descendentes de Abraão, os israelitas, foram para o Egito, e aí os cananeus tomaram de conta daquela terra. Deus agora resgata o povo, e o plano de salvação para toda a humanidade era que essa nação de Israel ficasse santa, separada das demais nações, servisse a Deus, da qual sairia o Messias, que ia morrer em favor de toda a humanidade, e Israel, através da sua missão sacerdotal, iria levar o evangelho para toda a terra. Então, o povo de Israel não podia ser destruído. Deus tinha prometido a vinda do Messias através daquele povo. Então, se os cananeus continuassem ali, Israel seria destruído, seria absorvido ali por aquela cultura pagã. Lembre-se que a imoralidade, a idolatria e a violência eram os 3 principais pecados daquele povo. Mas em meio a essa chamada Guerra Santa, ou a punição, a pena capital de todo aquele povo, a gente vê a graça de Deus se manifestando ali na vida, por exemplo, de Raabe. Raabe foi alvo da graça de Deus.
Os demais cananeus também poderiam ter se arrependido e se convertido a Jeová, mas aquele povo não queria saber de Deus. E Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então Deus sabia que os cananeus jamais iriam se arrepender, né? E assim Deus decretou a morte de todos. Mas mesmo todos sendo, vamos dizer assim, decretada a morte de todos, mas quem quiser se arrepender, então vai para o céu. Quem quiser se arrepender e buscar a Deus, vai ter a bênção de Deus, a salvação de Deus. Do mesmo jeito hoje, toda a humanidade está condenada ao inferno. Mas quem se converter a Cristo individualmente vai ser salvo do inferno. Outra coisa importante, por que Deus usou Israel para executar o juízo? Deus não podia mandar um vírus, Deus não podia mandar uma epidemia, Deus não podia mandar um desastre natural, uma catástrofe, uma doença que mataria todos os cananeus de uma vez só? Deus não fez assim. Até mesmo porque se todo mundo morresse ali de uma vez só, ia ter uma grande quantidade de cadáveres ali e ia haver um desequilíbrio ecológico, né? O próprio Deus fala isso, né? E outra coisa, Deus queria ensinar a Israel na prática sobre o salário do pecado. Deus queria mostrar aos israelitas que se eles cometessem os mesmos pecados dos cananeus, eles também teriam o mesmo fim. Então, isso também foi didático e pedagógico. Deus queria mostrar a Israel que aquele povo estava sendo destruído por causa dos pecados dele e que Israel não era para seguir o exemplo deles. Israel era para viver em santidade. Então, isso é muito importante a gente compreender. Assim, meus irmãos, a gente conclui o estudo da lição 1 e vamos agora para a lição 2. A nossa primeira aula compreende as lições 1 e 2. Agora nós vamos estudar o livro de Juízes e o livro de Ruth. Então, nós chamamos aqui a lição 2, o período dos juízes. Vamos tomar uma aguinha aqui para lubrificar a garganta. Bom, o livro de Juízes narra a história de Israel na Terra Prometida, lá em Canaã, do período que vai desde a morte de Josué até o tempo de Samuel. Nesse período, Jeová governava Israel, era o período da teocracia, e ele governava Israel por meio dos juízes. Antes, Deus governava Israel por meio de Josué, agora por meio dos juízes. Os juízes vieram de várias tribos e funcionavam como chefes militares e magistrados civis de suas próprias tribos, sendo que alguns tiveram influência sobre toda a nação. Aqui é importante a gente esclarecer que quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança no lugar de Moisés. Moisés soube preparar e fazer o seu sucessor dentro da vontade de Deus. Porém, Josué não foi assim. Josué não preparou o seu sucessor. Não havia ninguém que pudesse ali ser o sucessor de Josué. Então, o povo, depois da morte de Josué, o povo ficou sem cabeça, sem liderança, e isso trouxe muitos problemas. E de vez em quando surgiam líderes chamados de juízes, que eram uma espécie de chefes militares e magistrados civis que lideravam o povo durante um período curto. O período de história dos juízes abrange aproximadamente 325 anos. É muito importante, irmãos, a gente entender isso aqui. A história de Israel narrada no livro de Juízes compreende um período de mais ou menos 325 anos, enquanto o período lá de Josué foi bem curto. Vai do ano 1375 a 1050 antes de Cristo. Embora Samuel provavelmente tenha sido o autor do livro dos Juízes, o seu nome não aparece no livro de Juízes. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. É interessante que Samuel é um tipo de Cristo. Samuel foi sacerdote, juiz e profeta. Jesus, ele é sacerdote, rei e profeta. Então, provavelmente foi Samuel quem escreveu o livro dos Juízes. Aqui nós temos um panorama histórico do livro dos Juízes. Josué não tinha expulsado todos os moradores de Canaã, então o povo vivia sob ameaças externas. Aqueles cananeus que ainda ficaram na terra e na vizinhança sempre eram uma ameaça para os israelitas.
Outra coisa, a fidelidade de Israel a Deus estava diretamente relacionada à fidelidade de seus líderes. Quando os líderes de Israel serviam a Deus, eram homens de Deus, o povo também tendia a seguir os bons exemplos de seus líderes. Quando seus líderes desobedeciam e se afastavam de Deus, consequentemente, o povo também se afastava de Deus. Outra coisa, a nova geração, né, não conhecia a Deus e nem a obra que Deus fizera a Israel. Diferente. Lembre-se que quem entrou na Terra Prometida foi aquela geração que nasceu ali no deserto e a geração que saiu do Egito quando ainda criança e adolescente, de 20 anos para baixo. Então, diz aqui em Juízes, no capítulo 2, versículo 7, né, que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, era uma ameaça interna, porque não houve uma preocupação com o ensino da palavra de Deus, não houve uma preocupação de passar de geração para geração o conhecimento do Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Temos que ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, temos que ensinar na igreja as novas gerações, e nós temos dificuldade disso, todos nós temos essa dificuldade, por isso que se você observar uma família, bisavô, avô, pai, filho, neto, cada geração foi criada de um jeito. Então, isso é um grande desafio para todos nós, de ensinarmos a palavra de Deus para as gerações futuras. Daí a importância da educação cristã, da escola dominical, de cursos teológicos. Por falta de ensinamento adequado, o povo se misturou com o mundo. Nessa época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Né? Juízes 21 e 25, ele retrata muito bem isso aí, dizendo, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, era um povo sem cabeça, sem liderança, sem rumo, e não havendo sábia de direção, o povo se corrompe. Por influência dos cananeus, Israel cometeu pecados dos mais diversos, como idolatria, casamento misto com incrédulos, devassidão e violência. Então, veja que aqueles mesmos pecados do povo de Canaã, imoralidade sexual, idolatria, violência, também o povo de Israel começou a praticar também, além de casamento com incrédulos, né, de crente com descrente. Deus disse que nenhum judeu, nenhum israelita era para casar com mulher cananeia. Não devia haver casamento de crente com incrédulo, mas infelizmente eles desobedeceram a Deus. Nesse período dos juízes, os israelitas estavam sendo absorvidos pela cultura pagã e mundana dos cananeus. Foi o período de maior apostasia espiritual de Israel no Antigo Testamento, foi o período dos juízes. Foi uma idade de trevas espirituais. 325 anos de trevas espirituais. Nesse período, existia o que podemos chamar de ciclo vicioso do pecado e suas consequências. Então, o que é que acontece? Israel se esquecia do Senhor e caía na idolatria. Como consequência disso, a ira do Senhor se acendia contra Israel e, por causa disso, Deus permitia que Israel fosse subjugado pelos inimigos vizinhos. Observe que os inimigos que estavam vizinhos a Israel, cidades e povos que Israel não tinha destruído, estavam ali como um calo, né, uma pedra no sapato de Israel. Então, Deus, por causa da desobediência de Israel, Deus deixava de dar proteção a Israel e permitia que aqueles povos pagãos oprimissem os israelitas. E debaixo da opressão dos vizinhos, o povo de Israel clamava ao Senhor e Deus levantava um juiz
libertador e o povo era liberto. Então, esses juízes eram líderes militares, magistrados civis, eram lideranças entre o povo que Deus levantava para liderar o povo em um momento específico de necessidade do povo. Com isso, Deus dava vitória ao povo, né? O povo era libertado, e o povo, quando recebia a bênção, podendo continuar servindo fielmente ao Senhor, mas, infelizmente, depois o povo voltava a pecar, cair nos mesmos pecados, e, como consequência disso, Israel voltava a sofrer nas mãos dos seus inimigos, depois clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz, dava vitória ao povo, depois o povo voltava a pecar de novo, Deus voltava a castigar o povo, então era o ciclo vicioso do pecado. Infelizmente, a Bíblia diz, não erreis, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Bom, nós temos aqui um quadro com a lista dos juízes de Israel. Nós temos aqui mais ou menos uma sequência de 13 juízes. Não tem como, aqui no tempo desta aula, a gente detalhar tudo que fez cada um desses juízes. Temos aqui no livro-texto a história de cada um deles. O comentarista aqui, ele classificou aqui líderes fortes na fé, como Otiniel, Eude e Sangá, líderes vacilantes na fé, como Baraque e Gideão, líderes fracos na fé, Abimeleque e Sansão, e aí diz também, fala dos líderes fracassados na fé, que foram os 2 levitas. Então, aqui nós temos a sequência dos juízes, o povo que oprimia Israel em cada uma daquelas épocas, o juiz que Deus levantou, aqui os 3 primeiros, Otiniel, Eude e Sangá, né, foram líderes fortes na fé. É bom a gente entender e compreender que, como o comentarista fala líderes fortes na fé, isso não significa que eles eram perfeitos, não. Todos esses líderes que Deus levantou aqui, inclusive Débora, né, Deus também levantou a profetisa Débora para liderar o povo numa guerra contra os cananeus, porque Baraque era meio vacilante, né? E ali, todos esses líderes, todas essas lideranças eram pessoas falhas, tinham seus defeitos, tinham suas falhas, mesmo durante a batalha, durante a guerra, às vezes se utilizava de mentiras, de coisas, de meios, vamos dizer assim, errados para obter vitória. Mas, irmãos, a gente precisa ter cuidado. A gente segue os bons exemplos e despreza os maus exemplos. Não é porque o Espírito de Deus veio sobre Otiniel e deu vitória a ele, etc., etc., que Deus aprovou todas as falhas de Otiniel, não. Do mesmo jeito, os demais. Do mesmo jeito, os demais, tá certo? Então, aqui tem um período de cada um deles, a referência bíblica lá do livro de Juízes, né? Então, você pode ver tudo bem direitinho. Teve aqui um filho de Gideão, Abimeleque, que deu uma de rei, quis dar um golpe de Estado e dar uma de rei sobre toda Israel, mas não durou muito tempo, só durou 3 anos. Ele quis ali dar uma de rei. Infelizmente, tem pessoas que querem assumir para si determinadas posições para as quais não foi chamado e nem tem o reconhecimento de Deus e nem do povo. Então, nem Deus nem o povo aceita. Temos aí Sansão, que é um dos juízes mais conhecidos. Nessa época, Israel era oprimido pelos filisteus. Então, os líderes fracassados na fé, Juízes, capítulo 17 a 21, os últimos 5 capítulos do livro de Juízes retratam os pecados nacionais mais ultrajantes da época do juízo de Israel. Então, a coisa ia piorando cada vez mais, ia de mal a pior. E nessa época aqui, desses 5 últimos capítulos do livro de Juízes, os líderes israelitas já não são mais juízes, mas levitas. Aqui nós chama atenção. Observe que os levitas eram as pessoas da tribo de Levi, cujas obrigações eram espirituais. Os levitas tinham que servir na obra de Deus, no trabalho espiritual, no culto, no ensinamento da palavra de Deus. Deus não chamou os levitas para governar. Deus não chamou os levitas para serem políticos.
Deus não chamou os levitas para exercer o poder terreno, jamais. Os levitas eram consagrados a Deus, santificados a Deus e separados para o serviço espiritual. Mas, infelizmente, os levitas deram um aí de político para governar, e aqui a gente lembra, com muitos irmãos têm uma sede de poder muito grande, e dizendo, né, cada crente tem que assumir todas as posições do poder, governo federal, estadual, municipal, temos que colocar crentes em todos os lugares, achando que um político crente, um governante crente, vai resolver todos os problemas da sociedade. Isso é uma utopia, isso aí não passa de uma utopia, de um sonho que isso não é possível. As pessoas parecem que esquecem da doutrina da depravação total da humanidade. Ninguém com a carteira de membro de uma igreja evangélica no bolso vai garantir que isso vai fazer o governo justo e correto e vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, a gente tem visto que grande parte dos políticos evangélicos, a maioria deles, não fazem a diferença em relação aos demais políticos. A gente não vê eles fazendo a diferença. Vão lá e fazem a mesma coisa dos demais. Então, o fato de ter no governo pessoas crentes, como nessa época aqui, que tinha lá os levitas governando, isso não garante que as coisas vão melhorar, não. Nessa época, do governo dos 2 levitas, tinha muito problema de furto, idolatria, imoralidade, homossexualismo e tantas outras coisas. Então, isso serve muito de lição. Leia, irmãos, Juízes 17 a 21, que você vai ver que foi o período mais ultrajante da história de Israel, de maiores trevas espirituais, quando estava justamente os levitas na frente, pessoas que não tinham compromisso com Deus, não tinham compromisso com a obra de Deus, que se vendiam, né, virou, como diz aqui, sacerdotes à venda, e eles faziam pior do que os incrédulos, né? E, inclusive, um levita iniciou uma guerra civil entre o povo. Então, não se iluda, meu irmão, minha irmã, em achar que porque um crente está governando, porque um crente está na frente do poder, tudo vai dar certo. Bom, o livro de Ruth, que é o terceiro livro histórico, Josué, Juízes e Ruth, é um livro muito interessante, é um livro pequeno, e é um livro que descreve eventos na vida de uma família israelita lá de Belém, da Judéia. Lembra que Belém é a cidade de Davi, a cidade, né, de Jesus, né? Eles eram belemitas. E essa história dessa família belemita aconteceu no período dos juízes. Existia um casal belemita, o nome do marido do homem era Elimeleque, que significa Deus é rei, e a esposa dele chamava-se Noemi, que significa agradável ou ditosa. Então, esse casal fugiu para a terra de Moabe. Eles tinham 2 filhos, Malom, que significa doente, e Quilion, que significa destruição. Então, houve uma grande fome lá em Belém, e eles saíram da terra prometida, eles saíram da terra da promessa, da posição de Deus, e foram para a terra dos cananeus, a terra dos moabitas. Os moabitas era um povo amaldiçoado por Deus, era um povo amaldiçoado por Deus. E lá, eles foram morar nas campinas de Moabe, na região dos moabitas, porque era uma região mais verde, que sofria menos as consequências da seca. E os filhos deles casaram, Malom e Quilion, casaram com moabitas. Já vemos aí, o primeiro pecado foi o pecado de falta de fé, de confiança em Deus. Saiu de Belém, casa de pão, para a terra dos moabitas, né, realizar o sonho, como alguns hoje querem ir para os Estados Unidos para realizar o sonho americano. Segundo lugar, lá contraíram casamentos mistos de crente com incrédulos. Os filhos desse casal, eles se casaram com mulheres moabitas, e ali tiveram Noemi e Elimeleque, tiveram 2 noras, a Orfa e a Ruth. O contexto geográfico do livro de Ruth compreende a cidade de Belém, da Judéia, e a terra de Moabe. Nós vamos mostrar aqui para vocês, no mapa, onde é que ficava essa terra de Moabe.
né? Você observe aqui que Moabe, está aqui, ficava na margem oriental do Mar Morto, né? Aqui era a terra dos Moabitas, e Belém ficava aqui, ó. Belém ficava na região, na terra prometida, na terra de Canaã, né? Do lado esquerdo, do lado oriental, perdão, do lado ocidental do Mar Morto. Então, eles atravessaram, a gente não sabe se eles foram aqui por cima, por perto de Jericó e foi para cá, para a terra dos Moabitas, ou se vieram aqui por baixo para a terra dos Moabitas. O fato é que eles saíram da terra de Canaã, Belém, casa de pão, para a terra dos Moabitas, fugindo da fome e da seca que estava acontecendo aqui em Belém. Ruth era uma moabita que depois se converteu ao Senhor, embora fizesse parte de um povo amaldiçoado, mas Ruth se converteu ao Senhor. Os moabitas, por serem soberbos e escarnecerem do povo de Israel, por esse motivo, Deus amaldiçoou os moabitas. Sofonias, capítulo 2, versículo 8 a 10, você pode ver isso, o próprio Deus foi quem amaldiçoou os moabitas. Eles não podiam entrar na congregação do Senhor, não podia se reunir com os israelitas para adorar a Deus. Mas, assim como a prostituta Raabe, a amaldiçoada Ruth foi alvo da graça de Deus, porque se converteu ao Senhor. Então, observe, irmãos, mesmo que o povo esteja, de um modo geral, coletivamente condenado à destruição, mas se pessoas individualmente desse povo buscar a Deus e clamar a Deus e crer no Senhor, essa pessoa será salva. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aí, nós não vamos entrar nos detalhes aqui da vida e de toda a história do livro de Ruth, porque o tempo já não permite mais, mas nós temos aí que essa família sofreu muito, depois morreu Elimeleque, né, morreu os filhos dele, e ficou só Noemi e as duas noras, e Noemi resolve voltar para sua terra, voltar para o seu lugar de origem, para a terra de Canaã, e órfã e Ruth, Noemi deixou elas bem à vontade, dizendo, olha, vocês fiquem aqui, eu não tenho mais filhos para vocês, aqui é a terra de vocês, vocês têm como se virar muito bem aqui, eu vou sozinha voltar para a minha terra, vocês não são obrigadas a ir comigo, pode ficar aqui. E órfã analisou racionalmente, realmente não tem futuro ir lá para Belém, não, vou ficar aqui mesmo. Órfã resolveu assim, mas Ruth, ela creu no Senhor, Ruth, ela creu em Jeová, Ruth creu no Deus de Noemi e disse a Noemi, o seu Deus é o meu Deus, para onde você for, eu vou também. E assim Ruth acompanhou Noemi e elas voltaram para Belém, e agora Ruth crente, Ruth agora servindo a Jeová, e Deus teve misericórdia de Ruth e Noemi, e ali providenciou todo o socorro, o escape, um remidor para Ruth. Ruth casou e foi ascendente do rei Davi e de Jesus, e hoje o nome dela consta na genealogia de Davi, na genealogia de Jesus. Então, meus irmãos, assim a gente conclui a apresentação da nossa primeira aula de hoje, dos livros históricos. A aula 1, estudamos os livros de Josué, Juízes e Ruth. Deus abençoe a todos, estude o livro-texto, responda os exercícios e nos acompanhe. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.